Olá, feras! Mais uma vez estamos aqui com vocês para resolver questões inerentes à prova do Enem. É isso aí. Com certeza vocês devem estar acompanhando, fizeram a sua inscrição, deu o joinha durante as nossas aulas, mas não percam, tá? Vocês precisam focar, ser disciplinados nos estudos, tá? Com certeza vocês vão obter uma excelente nota no Enem. E para isso nós estamos aqui para ajudar você, tá? A garantir uma excelente nota e para poder escolher o seu curso, fera, tá? Conte com a gente, conte com a equipe de professores do Desafio. Estamos aqui para servir vocês. Então hoje, exatamente hoje, vamos resolver questões sobre o conteúdo de cone e esfera. Não é você não vai deixar de ser fera, sempre vai ser fera. Mas vamos ver o conteúdo, resumindo, e logo em seguida fazer questões inerentes à prova do Enem, perfeito? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Acompanhe aqui no quadro. Vejam só, vamos fazer um resumo para vocês sobre cone. Temos aqui, lembra o chapeuzinho de aniversário, feras? Vocês lembram? Então tá aqui, ó. Então temos o cone, vamos ter a geratriz do cone. Geratriz, perfeito? Olha só. Vamos ter a altura do cone, tá? Que é o vértice, que é a base. Vocês vão observar que a base do cone é ou não é a área do círculo? A área circular, não é isso? Podemos colocar a área do círculo, tá bom, feras? Vejam só. Então, a base nada mais vai ser do que a área, tá, do círculo. Vejam só, a área do círculo. Então, vamos estar diante da área da base. Vejam só, essa parte aqui circular, vamos definir, vamos achar através da área da base. Perfeito? Então, vejam só, temos a geratriz, representado pela letra G. Então, do centro da base, observa que é um círculo, a sua superfície, vamos ter o raio. Vamos ter o raio, fera. O raio não vai deixar a gente. Olha só. Então, está aqui, tá, um pequeno resumo do estudo do cone. Temos também para falar a vocês sobre o volume do cone, tá certo? O volume do cone nada mais é do que 1/3 da área da base vezes a altura, tá? Não esqueçam que a área da base vai ser, olha só, o volume do cone, apagando aqui, fera, o volume do cone é igual a 1/3 vezes. Nós sabemos que a área da base não é um círculo, então a área do círculo, πr ao quadrado vezes a altura. Finalizamos aqui, tá, o estudo, pequeno resumo sobre o cone. Perfeito? Vamos falar daqui a pouco sobre a esfera para você. Vamos resolver uma questão. Faltou uma questão para ser resolvida da aula anterior, né, que foi sobre o cilindro. Vamos estar revisando com vocês aí e logo em seguida vamos resolver a questão sobre o cone, fera. Acompanhe a gente aí. Com certeza você já deve ter aí a sua apostila, já está visualizando, já fez a leitura. Se foi possível imprimir, é importante fazer a impressão, escrever, tá, na apostila. Mas vamos lá, acompanha aí. A questão fala sobre o cilindro, fera, tá? Fala sobre o cilindro. Então vamos a uma questão do Enem, tá? Podem pesquisar. Dita, uma indústria faz uma parceria com uma distribuidora de sucos para lançar no mercado 2 tipos de embalagens. Para a fabricação dessas embalagens, a indústria dispõe de folhas de alumínio retangulares, de dimensões 10 centímetros e 20 centímetros. Observe aí, feras, ó, 10 centímetros por 20 centímetros.
Cada uma dessas folhas é utilizada para formar a superfície lateral da embalagem, em formato de cilindro circular reto, que posteriormente recebe o fundo e tampa circulares. A figura ilustra, dependendo de qual das duas extensões será utilizada como altura, as duas opções para formar a possível embalagem. Ó, aqui nós temos a primeira embalagem, perfeito, e logo em seguida a segunda embalagem. Dentre essas embalagens, a de maior capacidade, vejam só, fera, que é a de maior capacidade. Se é de maior capacidade, não esqueça, capacidade, tá, está relacionada a volume. Volume. Apresentará volume em centímetro cúbico igual a... Aí segue as alternativas, tá certo? Agora vamos lá fazer uma rápida revisão aqui sobre o cilindro e eu vou resolver para você a questão. Acompanha aí no vídeo. Vejam só, fera. Tá? Da aula passada, foi o que nós vimos. Vimos, né, fizemos uma revisão do cilindro e começamos a resolver questões do cilindro. Então, olha só, temos aqui a altura do cilindro, não é isso? A altura do cilindro. Do centro da base, a sua superfície, vamos ter o raio. Temos também o diâmetro. O diâmetro. Corrigindo aqui. Diâmetro, certo? O diâmetro, tá? Então, isso aqui é um cilindro oblíquo reto. Desculpa, é um cilindro reto, fera. Porque a altura é perpendicular à base, tá? Forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, vejam só. Daqui nós vimos sobre o volume, né, do cilindro, o volume do sil, que é igual a quem? A área da base vezes a altura. O volume do cilindro nada mais é... A área da base, vamos observar que a base é um círculo. E nós já sabemos que a área do círculo é πr ao quadrado, tá certo? Aí vai multiplicar agora a altura do cilindro. Pronto. Essa foi a nossa revisão, tá, sobre o cilindro. Claro que existe a área lateral do cilindro, mas isso vamos, conforme for as nossas soluções para a prova do Enem, nós vamos estar explicando também para você. Pois bem, visualiza aí essa revisão do cilindro para podermos resolver essa questão. Perfeito? Vou precisar agora retornar a questão e vou deletar essa revisão aí. Momento para vocês copiarem. Mas é simples, fera. Você pode voltar também, não é isso? As nossas aulas. E logo, logo você, né, vai estar na nossa plataforma aí. Voltando para a nossa revisão, fera. Olha, podem fazer perguntas, qualquer dúvida, estamos para responder. Retornando à nossa resolução da questão, observe aí. Pois bem, temos a figura 1 e a figura 2, fera. Vamos analisar a figura 1. A figura 1, para a figura 1, o que é que nós temos? Vejam só, vamos ter esse cilindro, e vai ter a altura, é ou não é? Tá? Vai ter o raio. E aqui nós temos, aqui, conforme a questão narra, tá? Temos aqui algumas embalagens, tá? De forma que formam uma superfície lateral, tá? Que são essas aqui, ó. Essas são as embalagens que vão formar esse cilindro, perfeito? Vão formar o cilindro. Aí, claro que vai ser a mesma altura, né, do cilindro, esse 20 centímetros é a mesma altura aqui, ó, 20 centímetros é a altura desse cilindro. Atentem, essa medida que é fornecida pela questão, Russo, que medida é essa? Fera, essa medida vai ser o comprimento, né, dessa embalagem aí, o comprimento. Então vamos lá, por parte.
Para a figura 1, vamos calcular o volume da figura 1. O volume de um cilindro, você já sabe que nós fizemos a revisão aí com vocês, já sabe, o volume do cilindro é o quê? Π r ao quadrado vezes a altura. Como trata-se da figura 1, vou colocar aqui raio 1, perfeito? Urso, não, como é que eu calculo o volume se a questão só me forneceu a altura? Como é que eu calculo o volume se a questão só forneceu a altura? Para calcular o volume, eu preciso ter também um raio, é isso? É isso, fera. E o pirros? Não esqueçam que as nossas respostas daí estão em função de quem? De π. Então, com calma, vamos, passo a passo mostrar para você como resolver essa questão, fera. Mas o outro passo a ser seguido é calcular quem? O raio. O raio precisa ser calculado. Como calcular o raio? Vejam só. Aí você vai utilizar do seu conhecimento da geometria plana. Lembram que o comprimento da circunferência, vai falar se comprimento 1, é igual ao quê? A 2πr, não é isso? O comprimento da circunferência é 2πr. Como nós estamos falando da figura 1, é o raio 1, perfeito? Então vejam só, o comprimento, eu falei para vocês, está aqui, ó, 10 centímetros. Então fica 10 é igual. 10 é igual. Vejam só, a 2, ficou excelente agora, né, fera? Ó, igual a 2 vezes o π vezes o raio. Raio 1, não esqueça, tá? Porque estamos calculando o raio da figura 1. Então, olha só, o 2 e o π estão multiplicando. Vai passar o quê? Dividindo. Fica 10 sobre 2π, que é igual a raio 1. Essa divisão, nada mais é do que raio 1 é igual a 10 por 2, 5 sobre π. Perfeito? 10 dividido por 2 é 5, e o π continua dividindo aí o 5, perfeito? Então, ó, para calcular o volume, nós tínhamos que encontrar quem? O raio, né, fera? Encontramos o raio. Agora vamos fazer o quê? Olha para cá, olha para cá. Vamos fazer o quê? Fazer o cálculo agora do volume. Olha, teve fera que já resolveu a questão, colocou como resposta aí o item C. Olha, fera, você é um sério candidato, com certeza tem uma excelente nota de matemática no Enem, tá? Mas vamos lá, tem que focar mesmo, estudar, se dedicar. Dá atenção aqui agora para a solução da questão. Volume 1 é igual a π vezes o raio 1, ó, vou repetir, elevado ao quadrado, vezes a altura, tá certo? Estou repetindo a fórmula, ó. Acompanha aí, fera, o raciocínio. Então, o volume da figura 1 é igual o π vezes o raio. O raio nós achamos. Vou mostrar aqui para você, tá? O raio foi achado, ó. Então, fica assim, vezes o raio 1. O raio 1 é 5 sobre π elevado ao quadrado vezes a altura. A altura nós sabemos que vale 20. Então, olha só o que vai acontecer. Volume do primeiro cilindro é igual, ó, 5 sobre π ao quadrado, tem que levar, fera, π ao quadrado, vezes 20, olha. Perfeito? Agora vamos organizar as ideias aí. Então, olha só o que vai acontecer. Volume do primeiro cilindro é igual, ó, vamos ter que pachecar, ó. Pacheca π com π com π. Não esqueçam, só fazendo uma observação bem aqui, fera, que π ao quadrado é π vezes π, ó. Aí pacheca um π com π, sobra o quê? Um π, perfeito? 25 vezes 20, ó, 25 vezes 2 é 50, vezes 10, 500. Então ficou assim, ó, 500 sobre π. Então esse aqui foi o cálculo do primeiro volume da primeira figura. Precisamos, atenta aqui, ó, olha para cá, precisamos, feras, colocar,
tá? Calcular agora o da segunda figura, para a gente fazer a comparação, porque a pergunta é: a de maior capacidade apresentará volume em centímetro cúbico igual a... Então, vejam só, para sabermos qual é das embalagens, né, após formar o cilindro, qual é a de maior capacidade, precisamos fazer a comparação. Então, o primeiro deu 500 sobre π centímetros cúbicos. Precisamos calcular agora para a figura número 2. Mesmo pensamento, Feró. O volume da figura número 2 é igual a πr2 ao quadrado vezes a altura. Perfeito? Tá? Da figura número 2, a altura, tá? A altura da figura número 2. Aqui é a altura da figura número 1. Então, para calcular esse volume, precisamos primeiro calcular o raio. E o raio nós vamos calcular através da fórmula do comprimento. Comprimento é igual a 2π raio, o raio 2. Por que nós precisamos ter esse conhecimento, Russo? Porque vocês vão observar que a questão não forneceu o raio, fera. Forneceu a medida do comprimento. Então, se forneceu a medida do comprimento, né, e nós sabemos que o comprimento de uma circunferência é igual a 2πr, aparece o raio. Então, pelo raio, você pode calcular aí, né, de forma direta, porque a questão forneceu o valor do comprimento. Então, nós temos aqui o valor do comprimento, quanto é? 20 centímetros, porque quando formar o cilindro, essa circunferência aqui, vejam só, a medida dela é 20 centímetros, que nada mais é do que o comprimento, perfeito? Então, podemos achar o raio, que o raio é do centro da figura à sua superfície, o raio 2, ó. Então, quanto vale o comprimento? 20, que é igual a 2πr2. Veja só, vai ser a mesma situação. Agora vamos fazer direto agora, né, fera? Olha só. Não esqueçam, se 20 é igual a 2πr, então 2πr, 2, né, é igual a 20. Eu quero achar o raio, fica assim, o raio 2, não esqueça, é igual a 20 dividido por 2πr. O raio 2, 20 por 2, ainda prevalece o valor de 10, não é isso? Dividido por π. Achamos o valor de raio. Só basta agora, fera, fazer o quê? A substituição, olha. Então, fazendo direto agora, o volume, né, da figura número 2 é igual a π, que multiplica o raio ao quadrado, perfeito, olha, o raio ao quadrado aqui, ó. Tá? Esse daqui é o raio, ó, raio ao quadrado. Quanto é o valor do raio? O valor do raio é 10 sobre π. Sobre π, Russo. Pronto. 10 sobre π. Isso elevado ao quadrado vezes a altura. Quanto é a altura da figura número 2? 10, fera, 10. Tranquilo? Então vamos lá. Resolver agora a questão, finalizar. Volume da segunda figura é igual a π vezes 10 ao quadrado, 1000. Sobre π ao quadrado, vezes 10. Perfeito? Agora, chegou a hora do cálculo final. Volume 2 é igual, né, o volume da segunda figura. Ó, pacheca π com π. Vai sobrar aqui um π, certo, fera? Não esqueça, sobra um π, ó. Porque é π vezes π. Aí, vejam só. 10 ao quadrado, só corrigindo aqui, 10 ao quadrado, eu coloquei 1000 mais, tá? 10 ao quadrado é 100, fera. Eu já dei a resposta, fera, ó. Tá? Então, fica assim, 100 vezes 10, agora sim, ó, 1000, dividido por π, centímetros cúbicos, tá? Então, vejam só, agora nós já estamos diante dos dois valores do volume, fera, vejam só,
do volume 1 e do volume 2. Aí a pergunta é, qual é o maior, Russo? Qual é o maior volume? É o da primeira figura ou é o da segunda figura? Claro, sem dúvida alguma, 1000 é maior que 500, não é isso? Então, qual é, fera, a resposta correta aí, fera? Qual é a resposta correta, tá? É o item, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, fera. D de desafio, fera. D de desafio, tá? O fera que marcou o item C aí, a gente alegrou ele, mas por pouco, ó. Por pouco não chegou no item D, tá bom, fera? Tá? Mas é isso. Focar nos estudos, continuar estudando, que logo, logo você será um dos, né, candidatos aí a ter uma excelente nota de matemática no Enem. Vamos lá para outra questão. Copia aí enquanto o professor bebe uma aguazinha. Ok? Todos já copiaram? Feras, pode perguntar aí, pode, né, nós estamos aqui para tirar sua dúvida, não deixar você com dúvida. Qualquer situação, qualquer passo que você não entendeu aí do nosso cálculo, né, da resolução, pode fazer a sua pergunta, estamos aqui para responder, né, e sermos parceiros no que requer a aprendizagem, né, nas resoluções das questões, tá bom? Vamos lá para outra questão, acompanha aí na apostila, tá aí na nossa plataforma, dê o joinha, tá? Faça a sua inscrição, compartilhe também, que é importante, né? Compartilhar para outros colegas, outros amigos terem acesso a essa informação, tá? Referente aos estudos para o Enem. Vamos lá para a questão número 5. Acompanha aí a questão 5. Dita, uma empresa produz embalagens para acomodar seu produto. As embalagens atuais cilíndricas e medem 6 centímetros de diâmetro, observe aí, já está aí, né, negritado, e 20 centímetros de altura, 16 de diâmetro e 20 centímetros de altura. A pedido da direção, as embalagens terão um novo formato. Elas serão na forma de paralelepípedos reto-retângulos, de base quadrada. De lado, olha só, fera, de lado medindo 16 centímetros. A capacidade delas deverá ser pelo menos 400 milímetros maior que a das embalagens atuais. O uso ele fala para usar o valor de π, tá? Que é 3 como valor aproximado de π. O valor, aí a questão vem e pergunta, olha só, o valor aproximado, tá? É aproximado. Da medida da altura das novas embalagens em centímetros é. Vejam só, então vamos lá começar a fazer mais uma questão. Acompanha aí o processo de resolução da questão. Vamos mostrar logo para você o desenho da primeira informação que a questão narra. Ela fala do cilindro, não é isso? Mostrando o cilindro a vocês, a questão fala que o diâmetro, né, do cilindro é 16 centímetros e a altura do cilindro mede 20 centímetros, perfeito? Então, olha só, no primeiro momento,
a questão fornece, né, essa informação do cilindro e fala que logo em seguida ela pretende mudar a formatação dessa embalagem para um prisma, não é isso? Chamado de paralelepípedo, tá? Então veja só, primeiro passo aqui, tá, é fazer o cálculo desse volume. Por quê, Russo? Porque a questão narra bem aqui, Fera, olha, capacidade. Não esqueça, falou em capacidade, tá? E vamos logo lembrar da palavra volume. Volume, perfeito? E também fala que vai aumentar, não é isso? Olha só, de base quadrada, de lado medido 16 centímetros. A capacidade delas deverá ser pelo menos 400 milímetros maior. Ou seja, quando for construído, é esse prisma, Fera, aqui que eu vou já começar a desenhar para você. Olha só, esse prisma, pode fazer assim o desenho, Fera, tá? Olha só, isso aqui é um prisma, tá? Então, esse prisma, conforme essa figura narra, a base vai ter o quê? 16 centímetros, né? Os lados da base, 16 centímetros. Se a questão fala aqui os lados da base, Fera, bem aqui, ó, acompanha aí, ó. A pedido da direção, as embalagens terão um novo formato. Elas serão na forma de paralelepípedos reto-retângulos de base quadrada, ó. Base quadrada. Ou seja, vai possuir todos os lados iguais, as bases. Perfeito, então. Tendo essas informações, fazendo o desenho, né, mostrar já a figura para você, com certeza fica mais fácil de compreender, perfeito? Então vamos lá. Precisamos calcular o volume do cilindro. Por quê, Russo? Já vou informar para você. O volume do cio, mais uma vez, πr ao quadrado vezes a altura. Então, ó, o volume do cio é igual. Falou para usar o valor de π, não foi? Então vamos usar 3 vezes. Quanto é o raio do cilindro? Não esqueça que o raio é do centro da base aqui, a sua superfície. Então, lógico que o raio, se o diâmetro é 16, o raio vai ser o quê? 8 centímetros, Fera. 8 centímetros, tá? Então, fica 3 vezes o raio, que é 8 ao quadrado, vezes a altura, 20. A altura é 20, tá? Então, vejam só. O volume do cilindro é igual a 3. Posso fazer aqui assim, Fera, olha. Bem aqui, ó. 3, ó, 3 vezes 20, 60 vezes 8 ao quadrado, 64. Então, o volume do cilindro é igual a 3.000, essa multiplicação aí é 3.840 centímetros cúbicos, tá? 3.840 centímetros cúbicos. Não esqueça, só para informar vocês, tá? Uma observação aqui, quando se tratar de medidas. Olha, a questão está falando aqui sobre 400 ml, tá? Já vou chegar aqui na solução, só atentar aqui para vocês. Mas vocês devem saber, Fera, que 1 metro cúbico, né, equivale ao que a 1.000 litros, tá? Também, então, rapidinho, né, é isso que interessa, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. 1 ml, tá? Aí vejam só, o que mais podemos extrair de informação? Também aqui, Fera, olha, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Mas o que interessa para a gente aqui é isso aqui, ó, essa informação aqui, ó. Essa informação. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Por que precisamos unir, tá, essa informação de 400 ml? Mas aqui vocês vão notar que o volume do cilindro está em centímetros cúbicos. Podemos colocar o volume do cilindro em ml, ó, em ml, bem aqui, Fera, ó. Então,
3.840 equivale também a 1 ml. Olha só, 3.840 ml. Se 1 centímetro cúbico equivale, olha só, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, então basta apenas fazer aqui, ó, a substituição. Então, 1 centímetro cúbico por 1 ml, que é a mesma coisa, fera. Então, ó, 3.840 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 3.840 ml, perfeito? Então, guardamos essa informação aqui que vai ser útil para a gente. Achamos o volume do cilindro em centímetros cúbicos e logo em seguida passamos, né, para ml, perfeito? Mililitro. Então, agora vamos para a segunda figura do paralelepípedo, tá? Essa figura aqui, ó, a questão fala que a capacidade delas deverá ser pelo menos 400 ml maior, né, que a embalagem anterior. Então, vejam só. Então, o volume do prisma, tá certo? Qual é a medida do volume do prisma, Russo? É a área da base, não esqueça a fórmula, a área da base vezes quem? A altura, tá? Vezes a altura. Então, olha só, feras, o volume do prisma é igual à área da base vezes a altura. O que a questão está pedindo, Russo? É ou não é a altura? É a altura, fera, tá? É a altura. Então, como é que nós podemos calcular? Vamos lá pensar. Então, vejam só, o volume do prisma, né, é igual à área da base vezes a altura. Isso aqui, vocês devem conhecer, fera, tá? Deve ter esse conhecimento. Mas vamos lá. A questão fala o seguinte, para você aumentar, olha só, o volume do prisma é igual ao volume do cilindro. É ou não é, feras? É ou não é, porque vai somar, fera, mais quem? Os 400 ml. Então, vejam só, o volume do prisma é igual. Quanto é o volume do cilindro? Em ml? 3.840 mais 400. Tudo, olha, a mesma unidade, observem. ml. Perfeito? ml. Agora eu posso somar. Então, o volume do prisma, fazendo essa somatória aí, dá 4.240 ml. Perfeito? Vamos finalizar o cálculo agora? Vejam só, o volume do prisma, nós achamos o valor. Vejam só, o volume do prisma, nós achamos o valor do volume do prisma. A área da base nós podemos calcular, porque a questão forneceu os lados da base, que é um quadrado. E podemos agora achar a altura, olha. Achar a altura. Tranquilo? Então, vejam só. Vamos achar a altura, apagando aqui, para a gente resolver por aqui. Fera, a observação foi dada. Está aí no vídeo, você pode voltar depois. Então, vamos lá. Vamos fazer a setinha aqui para indicar para você para onde é que nós vamos resolver, fera. Aqui, ó. Vamos finalizar aqui o cálculo. Então, olha só. O volume do prisma, que nós sabemos, é a área da base vezes a altura. Nós queremos achar a altura, reforçando a altura, fera. Então, fica assim, ó. O volume do prisma nós achamos 4.240. 4.240, que é igual à área da base. É um quadrado, né, fera? 16 vezes 16, ó. É 16 ao quadrado, vezes a altura. Tá certo? Então, vamos lá. 4.240, que é igual 16 vezes 16, fera, 256. 256 vezes a altura. Então, olha só,
4.240. O 256 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Isso aqui é igual à altura. Perfeito? Vamos finalizar. Implica dizer que a altura é igual. Essa divisão, 4.240 dividido por 256, fera, é aproximadamente, porque a questão quer um valor aproximado, tá? É aproximadamente 16,56 centímetros, perfeito? Então tá aí, ó, a resposta. É essa a resposta, tá? É essa a resposta aí que você deve encontrar na alternativa, ou uma resposta aproximada, tá? Ou aproximada. O item A, vocês vão ver que deu 11, então descarta. O item E deu muito acima do nosso cálculo. O item D também. Aí ficamos entre o item B e o C. O B é 15, mas o 16,5 passa, né? Passa um tanto de 15. Se aproxima de quem? Do 17. Mas aí que é um valor aproximado, então sem dúvida alguma é C de casa, fera. Então a resposta é C de casa, tá? Pergunte, tire as dúvidas. Nós estamos aqui para retribuir, tá? Com a informação para você não ter mais nenhuma dúvida referente a essa questão. Tempinho para você copiar aí, pensar e logo, logo vamos partir para outra questão, tá? Referente à nossa aula. É isso aí. Vamos fazer a inscrição, vamos dar o joinha aí, tá? E compartilhar, tá? Essas nossas aulas para que alcance, tá? Outras e outras pessoas que querem mudar a sua vida através da educação. Já? Podemos dar sequência? Vamos lá. Questão número 6. Essa é uma questão, fera, que você pode estar resolvendo, tá? Por tentativa, tá? A gente aconselha nesse tipo de questão, claro, você vai fazer um pequeno cálculo e logo em seguida vai fazer a substituição nas alternativas, tá? E logo em seguida você vai ver qual é a alternativa correta, tá? Mas para isso eu vou orientar você agora como fazer uma questão desse nível. Acompanha aí na tela. Questão número 6. Um tanque de armazenamento líquido, de armazenamento de líquidos, tem o formato, olha só, tem o formato de uma pirâmide reta de base quadrada, cujo plano que contém essa base é paralelo a um solo plano e horizontal. Esse tanque tem capacidade, ó, capacidade de 240 litros e altura de 2 metros. Então está aqui a altura, né? A questão já fala que a altura é de 2 metros. Tá? 2 metros, inicialmente vazio. Nele é despejado um líquido, é despejado um líquido. E a vazão constante é de 0,015 metros cúbicos por segundo. A questão fala, ó, que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, nós falamos logo na questão anterior, e 1 litro também equivale a 0,001 metro cúbico, perfeito? Bom, a questão vem e pergunta, qual expressão fornece a altura em metro da coluna de líquido dentro desse tanque? Ó, dentro do tanque, em função do tempo, perfeito? Pede em função do tempo. Então aqui é o seguinte, fera, no item A é assim, ó, a altura é igual a essa função, no item B, a altura é igual a essa função, no item C, a altura é igual a essa função, o D, a altura é igual a função, e o E, a altura é igual a essa função que foi expressa, perfeito? Então vamos lá, como resolver uma questão desse nível? Vamos lá por parte, fera. Por parte, nós vamos fazer o seguinte, tá? Primeiro passo, aqui você
tem que saber, tá? É importante saber o que a questão está fornecendo para você. Fala sobre capacidade, né? Fala o volume. O volume aí é de 240 litros, tá? 240 litros, observem, tá? E logo em seguida você vai ver que a questão fala sobre o quê? Vazão. A questão fala sobre a vazão, que a vazão é igual a quanto? 0,015 metros cúbicos por segundo, tá? Então, olha, temos essas duas informações. Mas é importante acharmos aqui, nessa informação que foi fornecida, o tempo. Então, vejam só. Primeiro passo, você vai observar que a vazão está em metros cúbicos. E o volume aqui, a capacidade, está em litros. Então, vamos passar, é importante passar o volume, que é 240 litros, para metros cúbicos. Como faço, Russo? Assim, ó, fera. Volume é igual a 240 litros. Litros passando para metros cúbicos, podemos dividir por 1.000. Então, volume é igual... Dividido por 1.000 fica o quê, fera? Aí 0,24, né? Metros cúbicos. Pronto, agora estamos com a mesma unidade. Vamos lembrar também, você, que vazão é igual à variação do volume sobre a variação do tempo, tá? Então, veja só, queremos achar o tempo, tá? Porque aqui a resposta está em função do tempo, tá, fera? Então, vejam só, resposta em função do tempo. Então, já tempo, como não vai ter variação, o tempo é igual ao volume sobre a vazão. Tempo é igual, vejam só, quanto é o volume em metros cúbicos, mesma unidade, 0,24 metros cúbicos dividido pela vazão, que é 0,0115, né? Desculpa, 0,015 metros cúbicos por segundo. Atenta, né, que vai ser simplificado, metro cúbico com metro cúbico vai sobrar o segundo, tá? Então, tempo é igual, aí vai ficar assim, fera, vejam só, 0,24 dividido por 0,015. Então, ó, finalizando, você pode estar multiplicando tanto embaixo por 1.000, desculpa, tanto em cima quanto embaixo por 1.000, fera, ó. Então, temos a resposta. Tempo é igual a 0,24 vezes 1.000. Vai andar quantas casas? Aqui é o zero, né, fera? Pode deixar aí. Vai andar o quê? Três casas, né? 200, volta a 240, observem. Dividido por 15. Então, 240 dividido por 15, tá? Nada mais é do que 240 dividido por 15, fera. Vamos lá. Olha, o que podemos fazer? Simplificar. Podemos ou não simplificar aí, fera? Podemos. Vejam só. O 24, deixa eu só retornar aqui. O 24 e o 15, eu posso dividir os dois ao mesmo tempo por 3. É ou não é? Por 3, fera. Então, ficar aqui, ó. 24 por 3 é 8. É ou não é, fera? É. Vai ficar 80, não é isso? 80. E embaixo, olha só. 15 por 3 é 5. Então, o tempo é igual 80 por 5, fera. Quanto é 16, não é isso? 40 por 5 é 8, né? Então, fica 16. Pronto. 16 segundos. Certo? Então, olha, o tempo foi igual a 16 segundos. Vamos pegar uma das alternativas, ou todas as alternativas, e fazer a substituição. Se, ao fazer a substituição e a altura der o valor de 2 metros,
é porque é a alternativa que vai ser a ser marcada, fera. Perfeito? Então vamos lá, olha, para a alternativa. Vamos pegar a alternativa A. Alternativa A, fera. Vejam só. Alternativa A. Vou colocar bem aqui, fera, alternativa A. Vejam só. A altura é igual a raiz cúbica de tempo sobre 2. A altura é igual a raiz cúbica. Quanto é o tempo? 16 dividido por 2, certo? Então fica assim, ó, a altura é igual a raiz cúbica. 16 por 2 são 8. E a altura é igual a raiz cúbica de 8, fera. Não esqueçam que a raiz cúbica de 8, como é que você sabe? Você pode, né, ir fatorar o 8, transformar em potência. Fica assim, ó. Raiz cúbica, vou fazer aqui com calma para você. O 8 eu posso escrever dessa maneira. É ou não é? 2 elevado ao cubo. Implica dizer que a altura é igual a pacheca 3 com 3, perfeito? Pacheca 3 com 3, vamos ter o que aí? O valor da altura. E o 2 é expulso de dentro da raiz, ó. Então, 2 metros. Fera, ó, vejam só. A altura foi igual a 2 metros, tá? E a altura que ele forneceu é 2 metros. Então, o tempo que nós achamos casou certinho com a altura que ele forneceu. Então, é lógico que a expressão, que a alternativa que fornece a expressão da altura em relação ao tempo é a alternativa A. Mais uma questão aí resolvida para você, fera. Você pode voltar, você pode tirar suas dúvidas, tá? Nós estamos aqui, né, para solucionar qualquer dúvida sua. Não, você não pode ficar com dúvida, mas dê um joinha aí para a gente, tá? Faça a sua pergunta. Estamos aqui firme e forte para compartilhar as informações com você e garantir também que ela chegue de forma bem sucinta a você. Vamos lá para mais uma questão, tá, da aula de hoje, fera. Mas um breve comentário. Essa foi uma questão, né, que retrata um pouco de conhecimento de unidade de medida. O que mais, professor Russo? Sobre o conhecimento de vazão. A vazão, o que vem a ser a vazão? Variação do volume sobre a variação do tempo. É importante, né, o fera que está estudando estar ligado nessas informações, nessas pequenas fórmulas que praticamente todo ano vem, tá, fera? A questão de medidas, né, a questão de vazão. Então vamos lá se ligar nessas informações aí. Questão número 7. Agora sim, ó, mais uma vez, para quem chegou agora com a gente aí pelo canal, tá? Nós fizemos uma breve revisão, acompanha aqui a gente, fizemos uma breve revisão sobre o cone, tá? Sobre a figura do cone, perfeito? Falamos a você, né, da geratriz, a altura do cone, mostramos a você que a área da base do cone é uma área circular, mostramos a você o volume do cone, é 1/3 da área da base vezes a altura. Expomos a você, colocamos, né? Afirmamos a você que a área da base, por ser um círculo, é πr ao quadrado. Então, com essas informações, você vai ser capaz, fera, de resolver uma questão do Enem. E vamos lá resolver, então? Acompanha aí pelo quadro. Vamos lá, feras. Mais uma questão para você. Está aqui a figura do cone. Perfeito, fera? Olha só. Semelhante à do nosso desenho. Vamos lá. Um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura. Está aqui, né, fera? A figura. Sabendo-se que a luminária deverá iluminar uma área circular, olha, a questão já forneceu, observe aí, a área circular, que equivale a 28,6 metros quadrados, considerando o π igual a aproximadamente 3,14, a altura H será igual a... Vamos dar um tempinho aí para você fazer, tá?
10 segundinhos, enquanto o professor vai tomar mais uma água. Vamos lá? 10 segundinhos aí para você pensar. Sou Russo tomando uma água. Logo, logo vamos estar resolvendo mais questões, feras. Retornamos. Vamos lá para questão. Então vejam só. Pode voltar aqui, por gentileza. Estamos aqui com a questão número 7. Mais uma vez falando sobre o cone, tá? Sobre o cone. Vamos lá resolver, fera. Então, olha só, a questão está pedindo para calcularmos a altura. A questão pede para calcularmos a altura, certo? Então, vejam só. Como calcular a altura, professor Russo? Vejam só, a questão pediu para calcular a altura, não pediu para calcular o volume, não forneceu o valor do volume. Então, nesse momento, você não vai se preocupar, tá, em colocar aí a expressão do volume do cone. Qual é que nós vamos pegar, professor? Qual é a expressão? Está aqui, fera, ó. A questão fala, começamos a resolver. A questão fala da área circular. A questão fala da área circular. E a área circular, fera, tá certo? E a área circular nada mais é do que a área da base do cone, tá? Área da base, área da base. E vocês sabem que a área da base aqui, olha, é ou não é um círculo, fera? Então, a área da base é πr ao quadrado. πr ao quadrado. Então, vejam só. A área da base é πr ao quadrado. E a questão já fornece o valor da área aqui. Quanto é, fera? 28,26 metros quadrados. Pede para usar o π? Pede, né? 3, olha só, usando 3,14 vezes o raio. Porque, olha, vai aparecer o raio aqui, fera. Você precisa calcular o raio. Por que, Russo? Vamos retornar a figura. Olha só, vejam só. A altura é h. A questão fornece a geratriz do cone, que é 5 metros. Essa medida lateral aqui do cone, fera, olha, 5 metros. E do centro à sua superfície, nós vamos ter quem, fera? O raio, vamos ter o raio. Só organizando aqui, vamos ter o raio. Então, para calcular a altura, você vai observar aí a formação de um triângulo retângulo, fera. Formação de um triângulo retângulo, ó. Eu tenho a hipotenusa, que mede quanto? 5 metros. Vou ter o raio e vou ter a altura. Claro, então podemos aí com certeza calcular o valor da altura, tá? Então, primeiro para calcular a altura eu preciso ter esse cateto, perfeito ou não é? O cateto, que é o raio. Então vamos achar o raio. Então vejam só, fica assim, ó, 28,26 dividido, não esqueça que o 3,14 está multiplicando, vai passar dividindo. 3,14 é igual a raio ao quadrado. Vejam só. Então, vamos lá, fera, para essa divisão aí. Vamos lá. Com calma, fera, olha só. Vamos escolher aqui a cor da caneta. Olha só. 28
3,26 dividido por 3,14, vamos colocar uma óbice bem aqui, ó, uma óbice, fera. Observação, ó. Observação. Vamos lá. 28,26 dividido por 3,14. Perfeito? Vamos lá. Vamos eliminar as duas vírgulas. Vocês precisam tirar essas vírgulas. Eliminando as vírgulas, observem, tá? Vamos ter o número 2.826 dividido por 314. Tá? Aí, só que fica difícil calcular, ó, 282, né, por 314, porque 314 é maior que 282. Não vai ter jeito, fera, você vai ter que dividir 2.826 dividido por 314. E agora, como é que começa essa divisão, Russo? É assim, fera, olha. Vejam só o macete. Você vai fazer o seguinte. Vamos supor, né, que seja 2.826 dividido por 314 seja 10. Não é isso? Quando você multiplicar por 10, não copie essa informação. Quando você multiplica por 10 o 314, tá? Quando você multiplica, você vai ver que vamos ter o valor de 3.140. E esse 3.140 é muito maior que 2.826, perfeito? Então é lógico, fera, é lógico que não vai ser quem? O 10, tá? Vamos tentar o 9, tá bom, fera? O 9. Aí vai diminuindo essa divisão, tá, fera? O 9, ó. 9. Vamos lá. 9 vezes 4, quanto é 9 vezes 4? Dá 36, né, fera? Vai 3, ó. 9 vezes 1, 9. Com 3, 12. Vai 1. 9 vezes 3, 27. Com 1, 28. Olha, fera, deu certinho. Então, 2.826 menos 2.826, resto 0. Então, olha, é o 9, fera. Então, fica assim, ó. 28,26 dividido por 3,14 igual a r ao quadrado é igual a quanto essa divisão? 9, que é igual a r ao quadrado. Então, r ao quadrado é igual a 9. Então, fica r é igual a raiz de 9. Como se trata de medida, é positiva. Então, 3 metros. 3 metros, olha só, achamos o raio. Se o raio é 3 metros, a altura é fácil de descobrir, fera, que é um triângulo retângulo. Isso aqui é um triângulo pitagórico, tá? É aquele triângulo, olha para cá, fera, é aquele triângulo amigo. Se você tem dois lados consecutivos, olha só, 3, né, logo em seguida o 5, o outro que está entre eles vai ser qual valor, fera? Você já pode responder aí? Vamos lá. Vai ser o item B, fera, né? Vai ser o 4 metros, é o triângulo amigo, o triângulo pitagórico, tá? E isso mesmo, responderam aí, ó, item B, tá? Mais uma vez, né, o pessoal compartilhando, tá perguntando, ajudando, contribuindo na aula. Podem interagir com a gente, tá? Dê o joinha também, compartilhe a nossa aula de hoje. Vamos lá. Mas, Russo, se eu não souber, se eu na hora eu esquecer sobre o triângulo pitagórico, o triângulo amigo, posso fazer o cálculo? Pode, você pode aplicar, né, o teorema de Pitágoras, fera. Olha só, aplicando o TEL-PIT, ó, teorema de Pitágoras, o TEL-PIT, teorema de Pitágoras. O que é que ele dita? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Aí nós temos a hipotenusa 5 ao quadrado, que é igual a b ao quadrado. Aí o b você pode definir como sendo o raio, tá, fera? 3 ao quadrado e o c como a altura. Fica à vontade aí. Aí 5 ao quadrado, 25, é igual a 9, mais a altura ao quadrado.
O 9 está somando, vai subtraindo para o primeiro membro, que é igual à altura ao quadrado. 25 menos 9, quanto é? 16, que é igual à altura ao quadrado. Então, a altura é igual a raiz quadrada de 16, implica dizer que a altura é igual a 4 metros. É mais ou menos, mas se trata de medida, fica positivo, certo? Então aí, fera, chegamos à resposta, sem dúvida alguma, é o item B de bola, tá certo? Feras, qualquer dúvida, pode perguntar. Volta aí às aulas, tá? Nossa, pergunte, estude, foque nos estudos. Estamos aqui para ajudar você, fera. Ajudar. Olha só, a última questão da aula de hoje. Chegamos na questão 8. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço, em formato de cone circular reto, com as medidas do diâmetro de base e altura iguais a 8 centímetros e 10 centímetros, respectivamente, como apresenta a figura. Devido a um aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção de empresa, na produção desse chocolate, a empresa decide, olha só, fera, decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume de 19% menor, no mesmo formato de cone circular reto, com altura de 10 centímetros. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida do raio da base em centímetros igual a... Vejam só, nós estamos diante, mais uma vez, né, de uma questão referente a cone, tá? Vou fornecer para você o gabarito, vou já começar a solucionar. Você em casa vai ter essa semana aí para buscar a solução dela, perfeito? E aí na próxima aula eu vou finalizar a solução e você vai me dar também, vai fazer esse link comigo, me fornecendo a sua resposta, tá? Vamos lá, fera. Olha só o que nós temos. Temos isso aqui, ó. Temos o diâmetro e vamos ter também quem? Um raio da figura, não é isso? O raio é igual a quanto? 4 centímetros, perfeito? A questão fornece essa altura, tá? Ó, isso aqui é a nossa primeira figura. Claro, aqui, ó. Tá bom? Primeira figura. Mas é claro que a empresa percebeu, né, e constatou que precisa fazer uma mudança e vai fazer de acordo com o que ela falou. Vai fazer essa formatação aí desse chocolate, né? Vai diminuir o quê? 19%, não é isso? Então vejam só, é mais ou menos assim a ideia, fera. Vai diminuir o volume do chocolate, mas vai permanecer com a mesma altura. Olha só, mesma altura. Permanece com a mesma altura. Porém, consequentemente, tá? Consequentemente, o diâmetro vai diminuir e o raio também da figura, fera, com certeza, tá? Vai fazer uma diminuição, observe aí, vai fazer uma diminuição, tá? Volumétrica, fera, dessa formatação aí dessa embalagem de chocolate, perfeito? Olha só, o todo, ilustrando para você, é 100%. Ao passar, tá? Ao fazer essa diminuição de 19, ó, diminuição é menos 19%. Ao fazer isso aqui, nessa diminuição, vamos ter esse novo volume, observem, esse novo volume, tá? Vai ser igual, olha só, a menos 19%. Então, vejam só, esse novo volume do chocolate, tá? Vai ser igual ao volume inicial. O volume inicial, vou colocar aqui, tá? Volume 1. Vezes o que, fera? Vezes, ó,
se vai ter uma recaída, né? Vai retrair, vai tirar, vai reduzir 19%, vai sobrar quanto para esse novo volume aqui? 81%, fera, olha. 81%. Perfeito? Então, olha só. Já estão dando a resposta aí, olha. Mas estão marcando o item C, fera. Estão marcando o item C, tá? Vamos deixar, com certeza, para terminar essa solução na próxima aula, para a gente fazer esse link com vocês, tá? Mas estamos fornecendo já, tá? Então, estamos dando a luz para você resolver essa questão, tá? Com certeza o fera está chegando na resposta aí, fornecendo o item C, tá? Bom, pois bem, como é que eu vou fazer, professor? Você vai calcular primeiro o volume, vou chamar o volume 1 dessa figura, tá? Aí depois vamos calcular o volume do novo, né, chocolate na formatação, né, reduzida. Tá certo? Ó, você precisa calcular o volume 1, fera. Ó, vou mais uma vez dando a luz para você. Ó. O volume 1, tá, que é o volume inicial, é igual, não esqueça, é 1/3 vezes πr. πr o que, fera? Ao cubo. Tá? Só organizando aqui, ó. 1/3 da área da base vezes πr ao quadrado vezes quem? A altura, tá, fera? O volume do cone. Tá? Aí você vai fazer esse cálculo com calma. Ao achar o valor, vai ser substituído, observem, aqui, fera, olha. Fazer essa substituição, tá? Aí, fazendo essa substituição, você vai achar, tá? Você vai achar aí o novo volume. Ao achar o volume, você vai achar que, depois que ele está pedindo, fera, ele pede o raio da base, tá bom? O raio da base. Então, ó, fica aí para você essa dica, tá? Tá aí a dica para você resolver essa questão. Nós esperamos, já estamos aqui na expectativa da próxima aula e com certeza vocês vão vir já com essa solução. Tem um fera que já colocou aí a resposta, tá? Vamos fazer esse link e a gente vai estar resolvendo para você com calma essa questão. Então, fica aí a dica. Façam a revisão da aula de hoje, das aulas anteriores. Dê um joinha aí pra gente, fera, tá? E um até breve. Se Deus quiser, fera, retornamos logo, logo com você, tá? Um abraço a todos. Fomos!